Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 13 de agosto de 2025. Rumores sobre golpe em Moscou. A Ucrânia não sairá de Donbass. Quero convidá-los a vocês que não são inscritos, inscrevam-se no canal, porque aqui vocês verão a verdade. E também aqueles que são inscritos e vocês também todos que assistem ao vídeo, que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam os seus comentários. Muito obrigado. Essa conversa, esses rumores que estão acontecendo em Moscou, inclusive nos meios oficiais, do povão também fala, que vai ter um golpe. Rumores de traição. Traição de quem? De Putin. Porque eles estão comparando os resultados da guerra com o que o Putin prometeu no discurso dele do dia 22, que ele fez o discurso já no início que as tropas russas estavam entrando criminosamente na Ucrânia, determinadas por ele. E esses rumores indicam principalmente que os generais de Moscou, os generais do exército russo, da Rússia, das forças armadas, estão se reunindo com medo. Por que eles estão se reunindo? Com medo das suas próprias sombras. Um golpe militar latente dentro do Estado-Maior da Rússia não é um teatro ideológico. É uma luta desesperada e preventiva pela sobrevivência. Principalmente se nós vermos as mortes que aconteceram, inclusive os generais morreram desde o início da guerra, não foram somente oligarcas, né, mas generais, e que tiveram mortes suspeitas, generais presos. Semana passada, o segundo, quando o Sergei Shoigu era o ministro da Defesa, foi preso. O abaixo dele, que era o primeiro abaixo dele, já foi preso em novembro do ano passado, o Ivanov, general Ivanov, e já condenado a 17 anos de prisão. Então, justamente porque o ditador da Rússia está na cabeça com medo de um golpe que ele já vem há muito tempo alimentando esse medo. À medida que os fracassos no teatro de operações aumentam, nas diversas frentes do campo de batalha, os rumores remontam, inclusive, ao fantasma de... Vocês lembram do Evgeny Prigozhin? Evgeny Prigozhin, ele fez um movimento para marchar contra Moscou, à frente do seu grupo Wagner, que ele era o proprietário desse grupo Wagner. Foi convencido, mentiram para ele que ia ficar tudo bem se ele parasse. Inclusive, o ditador da Bielorrússia se envolveu nessa discussão com Prigozhin. Prigozhin acreditou nas mensagens que Putin mandou para ele através de Lukashenko, e acho que 2 ou 3 meses, acho que 2 meses depois, entre 2 a 3 meses depois, o avião dele, misteriosamente, mas não tão misteriosamente, explodiu, né? E ele, com todo o seu staff, todo o seu Estado-Maior, explodiram com o avião. À medida que os fracassos, né, aumentam nos campos de batalha, então esses rumores cada vez mais eles aumentam. E os oligarcas também estão cansados, porque a economia virou só uma economia de guerra. E os oligarcas não têm apenas fábricas de armamentos. É uma ilusão dizer, não, mas eles estão muito felizes porque estão produzindo armamentos. Mas não são todos que produzem armamentos. Tem outros que estão no ramo do vestuário, no setor de alimentação. Então, tem outros que não têm armamento, mas têm suas refinarias de petróleo destruídas por causa dessa guerra, né? E oficiais de nível médio, segundo consta, também estão tramando uma rápida tomada de poder para evitar um expurgo do regime. Na realidade, eles querem o contrário. Então, eles querem tomar o poder e evitar que o regime se desfaça. Eles devem ter algum interesse pessoal nisso. E ainda os ganhos, por exemplo, só em julho,
eles conquistaram 0,094 do território ucraniano, em julho. Então, o Kremlin está trocando gerações, né, morrendo muita gente para isso, para conquistar apenas isso, por medidores lamacentos, ou seja, indicador muito ruim para a quantidade de mortos que eles têm e perda de material. Isso custa muito dinheiro. Então, ele está com problema, na realidade, o ditador. E essa reunião que ele está tendo, ou melhor, terá no Alasca, ele vê isso como a tábua de salvação dele também, porque ele sabe que os fracassos dele podem levá-lo a ser apeado do poder. E pode ser que ninguém do grupo dele consiga assumir para garantir, porque se um outro grupo assumir e o regime caia, porque o regime pode continuar com uma outra pessoa, e o regime caia e outro grupo, o grupo dele perca, ele mesmo pode ser preso e entregue para o Tribunal Penal Internacional, como aconteceu nos Balcãs. Quem entregou as pessoas para serem julgadas foram os novos governantes dos países nos Balcãs, né? Daquela guerra criminosa que eles também foi lançada. O futuro está muito incerto. Então ele acha que indo agora no Alasca, ele vai tentar convencer o presidente americano, o ditador da Rússia vai tentar convencê-lo para que a tese dele seja aceita e ele saia como vitorioso, e assim ele possa se fortalecer. Que se ele não levar nada, acho que ele também corre uma grande risco. Não é porque interceptam alguns drones ucranianos, né, derrubam quando fazem esses ataques, mas os ataques assim mesmo têm sucesso, né? Esses assaltos de motocicleta ridículos, né, que não dão em nada, matam todos, né? Enquanto a Ucrânia faz ataques profundos e com sucesso, né? E ele está fazendo uma rápida rotatividade, prendendo todo mundo. Isso demonstra medo do ditador. E as pessoas parecem que estão pensando em enfrentá-lo, né? E para isso talvez tenham que tirá-lo do poder, e é isso que está ocorrendo, esses rumores que vêm de Moscou, que vêm inclusive do Kremlin, né? Essa narrativa de golpe, seja genuína ou fabricada pelo FSB, porque essa FSB, a KGB antiga, ela também é complicada. E não se sabe hoje se de fato Putin controla ela. A narrativa do golpe revela um consenso da elite em decadência em torno de Vladimir Putin. Mas não sei se esses decadentes vão querer continuar com Vladimir Putin. As implicações são sísmicas, né? Pode ter grandes abalos lá. A credibilidade do comando nuclear, a postura da OTAN e a próxima reunião que vai acontecer sexta-feira, no Alasca, cada refinaria russa em chamas, cada drone abatido, cada oficial afastado, aprofunda as fissuras na coesão do Kremlin em relação ao regime de Putin dentro do grupo dele. Putin é um covarde. Esse ataque destrói a crença de Moscou de que seu núcleo industrial estava fora de alcance da Ucrânia. Ele prometeu isso para os oligarcas, que a Ucrânia nunca ia conseguir atingir lá, e a guerra não saiu como ele queria. E ele nem chama de guerra ainda, é operação especial. Aeroportos de Sochi fechados, né? E sabotagem em Briansk, atingindo instalações petrolíferas vitais. Putin agora enfrenta uma guerra que atingiu o coração do seu complexo militar industrial, provando que na Rússia nenhum local é seguro. E isso que está deixando ele muito preocupado, e parece que esses rumores parecem muito verdadeiros. Enquanto isso, sobre a reunião que vai acontecer na sexta-feira, Zelensky diz: não sairemos de Donbass. Para os russos é um trampolim para uma nova ofensiva. Ele diz isso. Não acredita que os russos vão ficar onde vão prometer para o Donald Trump. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não permite a retirada das tropas ucranianas da parte desocupada da região de Donetsk como pré-requisito para um cessar-fogo completo. O que Zelensky quer faz o cessar-fogo, daí vamos negociar. O que a Europa quer é exatamente isso. Ao contrário do que Trump, que encampou a ideia de Putin. Então, parece que tem um racha aí. Hoje, inclusive, foi feita uma reunião que os resultados já são sabidos, né?
mas não vou relatar agora. Esse vídeo eu preparei um pouco antes dessa reunião, né? Para mostrar como está a situação. Mas ele disse claramente, não deixaremos Donbass, não podemos fazer isso para os russos, né? Em poucos anos, Putin terá um caminho aberto para as regiões de Zaporizhia e de Dnipropetrovsk. E não só isso, também para Kharkiv. Agora eles querem dar a eles cerca de 9.000 km², o que representa cerca de 30% de toda a região de Donetsk, o tamanho do território desocupado. Isso é um trampolim para uma nova agressão. Zelensky confirmou que se referiu à Constituição durante uma conversa com Trump. E ele disse, não vou entregar o meu país, porque não tenho o direito de fazê-lo. E a questão não é que eu esteja me escondendo atrás da Constituição, falou Zelensky. O Estado é o quê? Propriedade privada? 30% da região de Donetsk é o quê? Minha propriedade privada? Ele falou assim, né? Isso ele falou ontem, né? A troca de territórios é uma questão muito complexa que não pode ser dissociada das garantias de segurança para a Ucrânia. Segundo Zelensky, a posição ucraniana permanece inalterada. Primeiro um cessar-fogo, depois negociações sobre as questões restantes. Ao mesmo tempo, questões territoriais não podem ser discutidas sem a participação da Ucrânia. Durante a discussão, ele disse que ele declarou que não faria concessões territoriais à Rússia durante a discussão de um acordo de paz e observou que a resposta à questão territorial ucraniana já está na Constituição da Ucrânia. Ninguém irá e não pode se desviar disso. O presidente Donald Trump expressou sua insatisfação com os argumentos de que as trocas de terras, como parte de um possível acordo, exigiriam demandas à Constituição. Só que agora eu vou dizer que troca de terra. Ele quer trocar território ucraniano por território ucraniano com Zelensky? É tudo Ucrânia onde eles estão. Então é um negócio, o cara ainda tem a cara de pau, burro ele não é. De falar, não, mas é uma troca de terras. Que troca de terras? Quer dizer, uma troca de terra. Ele está lá em Zaporizhia, vai trocar Zaporizhia por Donetsk? Da Ucrânia e fica com Zaporizhia, nós ficamos com Donetsk? O Donald Trump, eu acho que ele é burro, idiota, porque ele acha que os ucranianos são burros e idiotas, que os europeus são burros e idiotas, mas ninguém vai cair nessa. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam seus comentários. Conto com você inscrito no canal e dê o like. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.